Estamos de volta com o que há de mais belo na música católica, é a hora do Viva Cultura. E hoje o destaque é o clipe da canção Te Amar é o que me importa, com Olívia Ferreira e o Flávio Vitor Júnior. Vamos assistir juntos. Eu só quero me prender a ti. Me derramo, me entrego, eu só quero depender de ti. A minha vida a ti pertence, Senhor, és tudo que eu preciso. Do que adianta ganhar o mundo se o meu vazio só tu preenches? Te amar é o que me importa, e se bates a minha porta, eu te deixo entrar. Podes entrar. Te amar é o que me importa, e se bates a minha porta, eu te deixo entrar. Podes entrar. Jesus, eu quero mais e mais e mais e mais de ti. Jesus, eu quero mais e mais e mais e mais de ti. Flávio Vitor! A minha vida a ti pertence, Senhor, és tudo que eu preciso. De que me adianta ganhar o mundo se o meu vazio só tu preenches? Te amar é o que me importa, e se bates a minha porta, eu te deixo entrar. Podes entrar. Te amar é o que me importa, e se bates a minha porta, eu te deixo. Você pode deixar ele entrar na sua vida aí. Vamos lá, vai! Jesus, eu quero mais e mais e mais e mais de ti. Jesus, eu quero mais e mais e mais e mais de ti. Jesus, eu quero mais e mais e mais e mais de mais e mais e mais de ti. Jesus, eu quero mais e mais e mais e mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu me rendo, eu só quero me prender a ti, Me derramo, me entrego, eu só quero depender de ti. Olívia Ferreira! Flávio Vitor! Chegou o momento de acompanharmos juntos o quadro A Voz do Pastor, com a reflexão e a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 16º domingo do tempo comum. Sempre a palavra de Deus vai nos acompanhando, vai nos iluminando para que nós, cada domingo, cresçamos na fé e vamos aprendendo que a palavra de Deus, colocada em prática, vem do encontro com o Senhor. A sua presença em nossa vida nos transforma. Mas também gostaria de partilhar com vocês uma alegria muito grande. Nós começamos aqui no Rio de Janeiro, nesse final de semana, um ano muito especial, o ano jubilar. Estamos completando nesse final de semana 450 anos da criação da prelazia do Rio de Janeiro.
São 450 anos que a cidade, a paróquia do Rio de Janeiro, ela recebeu essa grande incumbência de ser realmente uma prelazia que vai do sul da Bahia até o sul do Brasil, até o oeste do Brasil. Durante 100 anos, a prelazia do Rio de Janeiro teve essa grande missão até tornar-se diocese de São Sebastião do Janeiro há 350 anos, né? Vamos celebrar no final do ano próximo. Portanto, temos o ano todo de comemorações, celebrações. E esse mês de julho nos faz contemplar nesses dias 70 anos do Congresso Eucarístico Internacional que tivemos aqui. E no bojo desses 70 anos do Congresso Eucarístico Internacional, tivemos a fundação do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano, que já veio em maio celebrar aqui o seu 70º aniversário, nos deu uma grande alegria, mas o fato foi que durante o tempo do Congresso Eucarístico Internacional que aconteceu esse encontro dos bispos da América Latina, a primeira Assembleia Geral dos Bispos da América Latina. Até chegamos a última, foi a quinta, lá em Aparecida. E nessa primeira, além de discutir vários assuntos importantes, também criou o CELAM, né? O CELAM, que foi criado numa Assembleia aqui no Rio de Janeiro. Portanto, nossa alegria de podermos celebrar, além de estarmos nesse mês de julho, estamos na época também, comemoramos mais um aniversário da Jornada Mundial da Juventude, JMJ Rio 2013, primeira viagem apostólica do Papa Francisco, de saudosa memória, que veio aqui ao Rio e realmente partilhou com a juventude, né, umas alegrias da Jornada Mundial da Juventude e outras comemorações. Foram 5 anos de trabalhos, de comemorações, de pesquisa também de documentos, para que nós pudéssemos viver esse ano jubilar, dos 450 anos da prelazia aos 350 anos também da nossa diocese, e que depois, mais tarde, tornou-se arquidiocese. Enfim, quantas dioceses e arquidioceses nasceram dessa antiga prelazia do Rio de Janeiro, 450 anos atrás. Foi o rei Dom Sebastião, na época era um padroado, que pediu ao Santo Padre que criasse essa prelazia. É um documento muito interessante, né, que fala das preocupações de evangelização e de facilitar um pouco mais a proximidade com as autoridades. Por isso mesmo, já naquela época, há 450 anos, a preocupação que emerge no documento do Papa Gregório XIII, justamente quando criou a prelazia do Rio de Janeiro, é justamente o trabalho de evangelização, de estar mais próximo, tudo mais, né? Já naquela época, né? Só existia na época Bahia, Salvador, e aí então criou-se também depois do Rio de Janeiro. Portanto, meus irmãos e irmãs, vemos essa necessidade de celebrar e olhar também para os nossos desafios de hoje e de amanhã, sobre como fazer para cada vez mais que vivenciarmos a nossa vida cristã, os passos e a necessidade de estarmos mais próximos das pessoas, como já aparece há 450 anos do Brasil, colônia dessa evangelização e da missão, né? Com as palavras da época, com o jeito da época, com as letras da época também, difícil de entender, né? Mas com especialistas nós temos aí a tradução dessa bula importante de 450 anos atrás. Portanto, começamos nesse final de semana a celebração que marca um pouco dos 450 da prelazia aos 350 da diocese, né? Aqui do Rio de Janeiro, nesse ano jubilar que nós vivemos. Depois de um quinquênio jubilar que nós tivemos com várias pesquisas, vários trabalhos também. Portanto, queria partilhar com todos vocês também essa nossa alegria e, ao mesmo tempo, agradecer o passado e ver os desafios de hoje, do presente, né, que sempre procurou fazer o bem, preocupar-se com as pessoas nessa caminhada. Meus irmãos e irmãs, nesse 16º domingo do tempo comum que nós vemos nesse final de semana, nós continuamos a ler o Evangelho de Lucas. Pois temos ouvido sobre o bom samaritano, faze isso e viverás. A leitura do Evangelho de hoje pode parecer meio contraditória, mas não é. Jesus vai para um povoado e uma certa mulher, de nome Marta, o recebe na sua casa. A sua irmã Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta e Maria.
Sabemos que depois vai acrescentar também Lázaro. Jesus vai muitas vezes descansar ali em Betânia, ficava próximo de Jerusalém, né, e fez dessa família também uma família hospedeira do Senhor. Dessa forma também aparece na liturgia desse 16º domingo, no livro do Gênesis, que também Abraão estava sentado junto ao carvalho de Mambré, quando no maior calor do dia, e viu 3 homens em pé perto dele, e disse: meu senhor, se ganhei a tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto de mim, teu servo. Ou seja, não passe por mim sem te deter, sem ficar na minha vida, não é? Ou mandar preparar um pouco de água, ou preparar um pouco de pão, né? Água para lavar os pés, pão para refazer as forças, né? E aí eles responderam também: coloque isso em prática. Então, justamente ali, Abraão chamou Sara, pediu para fazer justamente o pão, correu até o rebanho, pegou um bezerro, dos mais tenros e melhores, para que preparasse sem demora, foi buscar coalhada e leite, e depois permaneceu em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam, né? E aí teve a promessa que de Abraão e Sara ia nascer um filho. Voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho, né? Tanto, meus irmãos e irmãs, parece Abraão que hospeda o Senhor através daqueles 3 homens no calor da tarde. E a promessa que é feita de ter uma descendência como as estrelas do céu vai se concretizar. Você terá um filho da tua esposa. Ou seja, se acolher vai ter também uma consequência. Nós vemos também, meus irmãos e irmãs, no Evangelho, Marta e Maria. Ou seja, acolhem agora o Senhor Jesus, não é? Maria senta-se aos pés para escutar e Marta está trabalhando. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres, se aproximou e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. Reclamações, né, de querer que todo mundo deixe Jesus de lado e fique apenas no trabalho. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, Marta e Maria são 2 aspectos da nossa vida. Eu dizia em uma das nossas intervenções passadas, a igreja não é uma ONG piedosa, é feita de pessoas que encontram com Jesus Cristo, por isso mesmo atuam e agem. E a gente, na palavra do Evangelho desse domingo, fala bem claro isso. Maria é esse encontro com o Senhor. Do encontro com o Senhor é que vai sair também a nossa atitude de hospedar, de acolher, de fazer o bem aos outros. Ou seja, Marta e Maria se complementam, embora muitas vezes queiram brigar entre si, não é? Isso acontece dentro de cada um de nós e acontece também na igreja. Nós somos chamados, meus irmãos, sermos homens e mulheres contemplativos, que escutam e sentam aos pés do Senhor para aprender dele a palavra da vida, da verdade. E do outro lado, somos chamados como Marta, porém, depois de ter encontrado com o Senhor, a servir o Senhor. Ou como Abraão, na leitura primeira do livro do Gênesis, a hospedar o Senhor e ver que as maravilhas do Senhor vão acontecendo, as promessas vão sendo cumpridas. A tua descendência será como as estrelas do céu. E começa justamente com o nascimento da descendência de Abraão e de Sara. Por isso, meus irmãos e irmãs, também na igreja nós temos esses aspectos. Temos comunidades religiosas que são mais contemplativas, ou seja, que têm o trabalho da oração, de estar com o Senhor, embora também trabalhem. E temos as comunidades mais ativas que também têm necessidade da contemplação e da oração. 2 aspectos vão se complementando e são necessários para a vida da igreja e para a vida de cada um de nós.
Se nós apenas, como Marta, vamos fazendo as coisas, tornamos uma ONG, até piedosa, mas uma ONG. Nós somos chamados a ter esse aspecto de Marta e de Maria. Maria que está tendo comunhão com o Senhor e, consequentemente, serve o Senhor. E no caso nosso, não é precisão dos irmãos e irmãs, como também de Abraão, que serviu os 3 que passavam ali no calor da tarde, quando estava sentado junto ao carvalho de Mambré. Não te passes sem te deteres, Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus coloca para nós coisas importantes. A contemplação e a ação estão unidas. Do encontro com o Senhor vem as nossas atitudes e o nosso trabalho, e a nossa vida, e a nossa caminhada. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus vai nos conduzir a isso. E, ao mesmo tempo, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses, fala que nós somos chamados a atualizar tudo isso que Cristo fez por nós no dia a dia da nossa vida. Alegra-me do que já sofri por vós e procuro completar na minha carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu povo, isto é, a igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. Ou seja, aquilo que já o Senhor conquistou com sua morte e ressurreição, eu vou atualizando também com o dia a dia da minha vida, com as perseguições, com os sofrimentos, com a evangelização. Ou seja, agora esse mistério revelado aos santos, a este Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações esse mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória, não é? Ou seja, nós somos chamados a estar atualizando tudo isso. E nós vamos rezar, meus irmãos e irmãs, com o salmo de resposta da liturgia desse 16º domingo do tempo comum. O salmo de resposta, o salmo do refrão: Senhor, quem morará em vossa casa? Queremos estar com o Senhor na sua casa, na sua vida, ter encontrado e servindo nos irmãos e irmãs. Quem morará? É aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua. Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos o seu vizinho, e não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra o que respeita o Senhor. Não empresta dinheiro com usura, nem se deixe subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. O salmo de resposta faz rezar, meus irmãos e irmãs, essa palavra que nós estamos ouvindo nesse domingo. Quem morará em vossa casa? Eu quero morar na vossa casa, Senhor, aqui e depois na eternidade. Viver contigo, viver convosco, sabendo realmente sentar-me aos teus pés, Senhor Jesus, para escutar a sua palavra, mas também de colocar-me a serviço de Jesus, na pessoa dos irmãos e irmãs, de acolher nossa casa, como Marta e Maria, Jesus, ou como Abraão, que acolheu também os 3 homens que estavam em viagem e que foram bem acolhidos e depois viram as maravilhas de começar a realizar as promessas do Senhor com o nascimento do primeiro filho, Abraão. Em 1 ano, Sara terá um filho. E assim, dessa forma, vamos atualizando a nossa vida, como fala a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses. Meus irmãos e irmãs, que essa palavra ilumine nossas vidas e Deus abençoe vocês todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Arani, mais uma vez pelas palavras e pela reflexão, e obrigado a você que ficou com a gente até agora. Olha, o nosso programa de hoje está terminando, mas antes de ir, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais que aparecem agora no seu vídeo. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. E claro, no domingo que vem tem mais Palavras de Vida para você. Na sequência, você fica com a Santa Missa em sua casa, hoje celebrando o 16º domingo do Tempo Comum. Que você tenha uma ótima semana e eu espero você aqui no domingo que vem. Tchau, tchau!